Presidente, senhores colegas senadores, eu quero cumprimentar os três senadores de Rondônia, o senador Assir, o senador Waldir Raupp e o senador Ivo Cassol pela persistência nesse assunto. E dizer que, enquanto eles brigam por Rondônia, o grande beneficiado é o Mato Grosso, porque nós ocupamos a BR-364 para retirar pelo porto de Porto Velho, pela hidrovia do Rio Madeira, uma parcela significativa da produção mato-grossense. Nós devemos circular por essa rodovia algo como em torno de 6 milhões a 8 milhões de toneladas por ano de mercadoria entre subir para o norte de Porto Velho e também voltar com fertilizante e outras mercadorias. Então, é uma rodovia extremamente importante e que, se ela não funcionar direito, vai complicar mais ainda a vida dos portos no sul, Paranaguá, São Francisco, Santos, com toda essa confusão que nós temos na questão de logística brasileira. Então, as coisas no Brasil são intimamente ligadas. Se uma deixar de funcionar, complica ainda mais a vida daqueles que produzem no sul do Brasil. Então, eu quero aqui cumprimentar os três senadores pela persistência que trataram esse assunto e dizer que na coisa pública as coisas funcionam mais ou menos assim como Vossa Excelência detectou aqui. A informação vem, olha, já estão indo. Aí daqui a pouco o outro fala assim, já foi. E você pensa que a obra já começou e o cidadão nem se mobilizou ainda. Infelizmente, a gente vê isso em muitas áreas, né? Em muitas áreas do Brasil a gente vê isso. E o que preocupa realmente, aqui levantado pelo senador Waldir e também pelo senador Assir, é a questão das empresas que estão mergulhando nos preços, senhor presidente. O sistema URDC, que foi criado como um instrumento para acelerar as obras na Copa, tem mostrado isso agora muito claramente quando utilizado esse mecanismo para a construção de rodovias. As empresas que aí estão estabelecidas, o objetivo delas é a construção de rodovias. O objetivo dessas empresas é terem obras para trabalhar. Então, quando uma empresa deixa de concorrer, ela desiste de um lote, tem duas coisas que podem ter acontecido. Ou ela não tem preço para concorrer, não consegue tocar a obra por esse preço, ou ela não tem um cabedal de engenharia suficiente para fazer. Ora, a parte de engenharia, acho que o Brasil já superou. O Brasil tem um setor de engenharia muito importante. Às vezes nós não damos importância, ou porque temos em abundância, a gente nem elogia o que é a engenharia brasileira. Mas quando você visita uma obra como o Santo Antônio de Giral, quando você visita uma obra aqui no Pará, em Belo Monte, e você vê as ferrovias, as rodovias, a forma como o Brasil constrói, sem a dependência de engenharia externa, a gente fica orgulhoso de ser brasileiro. Olha, a gente realmente tem uma engenharia forte. Então, eu não acredito que uma empresa deixa de concorrer um lote porque ela não tem engenheiros ou ela não conhece. Ela conhece e sabe como fazer. Então, a questão, senadora Cida, é de preço realmente. Na duplicação da 364 também, sobreposta a 163 entre Rondonópolis, Cuiabá e Posto Gil, dos 5 lotes colocados, 2 lotes deram desertos. As empresas foram, se credenciaram a disputar os lotes, apresentaram os documentos, mas como o RDC é um preço aberto, você consegue visualizar até onde você pode ir na obra, as empresas simplesmente desistiram disso. E isso nos traz uma preocupação, porque será que aquelas que ganharam têm condições de tocar? Quer dizer, eu conversei com uma das empresas que foi vencedora de um dos lotes, entre Jaciara e Rondonópolis, em torno de 60 quilômetros, e ele me disse, olha, eu fui porque eu quero trabalhar, mas eu não tenho certeza se no final dessa obra, esse consórcio que pegou essa obra vai conseguir ter algum êxito financeiro na obra. Então, o DENIT, e aí não é só o DENIT, o Tribunal de Contas da União, e Vossa Excelência disse muito bem hoje aqui, presidente Collor, o Tribunal de Contas da União não pode e não deve substituir o Executivo. Não é ele que faz o preço, embora eles queiram fazer o preço, embora eles queiram sinalizar o preço também, e não é papel deles. O papel do Tribunal de Contas, no meu entender, é ele receber as planilhas de contratação e fazer a fiscalização se elas estão dentro daquela planilha que foi apresentada a ele. Só isso, nada mais, nada mais. O resto é fiscalizar a qualidade, claro, mas o resto é por conta de quem é o contratante. E tudo isso está se misturando muito. A gente, na verdade, não é a gente, não, quer dizer,
as empreiteiras, as construtoras, não sabem mais a quem recorrer. Há poucos dias atrás eu fui procurado por uma empresa dessas, que está no consórcio da BR-163 entre Cuiabá e Santarém, onde a obra está em andamento e o TCU foi lá e fez um levantamento e atribuiu os preços daquela região, os preços praticados no sul do Brasil. Quer dizer, é impossível você ter uma obra no meio da Amazônia, com o grau de dificuldade que é, na distância que é, o preço da pedra, do cimento, do asfalto, solo, a dificuldade de mão de obra, você querer fazer com que a obra lá no meio da Amazônia seja o mesmo preço daqui do Paraná ou de qualquer lugar. Isso, se for por esse caminho, nós não teremos mais obra no Brasil. Quer dizer, a gente perde a guerra por papel. Então, eu gostaria aqui de deixar registrado essa preocupação. É claro que todos nós, contribuintes, né, que pagamos impostos, queremos rodovias de qualidade por preços mais baratos. Mas também temos que entender que tem um meio termo disso. Quer dizer, você pode ir até onde você consegue ser remunerado por aquilo que você está fazendo. Então, fica uma preocupação muito grande e é só olhar, como eu falei, já na contratação, através de RDC, fica muito claro que as empresas não têm mais para onde ir. Elas simplesmente abrem mão do contrato, porque hoje a responsabilidade na contratação do RDC ela é muito maior, ela penaliza mais se você não concluir a obra do que do jeito anterior, que você contratava uma obra e depois ia pedindo aditivo, ia arrumando o contrato, arrumando a parte de engenharia e ia embora. Não é mais assim. Se você contrata por X a obra, terá que entregar por X essa obra. Caso contrário, você perde, inclusive, as garantias que você deu, o seguro garantia que você contrata ou uma carta de fiança, você tem que dar uma caução para o governo para que ele possa te dar essa obra. Então, nós estamos indo num caminho preocupante. Como disse, não se trata de liberar ou abrir mão de qualquer garantia. Eu sou sempre favorável a que você tenha mais garantias, mas também tem que deixar com que o empresário, deixar com que aquele que está trabalhando nas obras possa ter lucro, né? Nós vivemos num país onde o lucro não é feio, o lucro não é crime, as empresas precisam ter lucro para sustentar o seu negócio e fazer com que essas empresas cresçam cada vez mais e gerem oportunidades para o país. É isso que é a vida da gente, né? O negócio é assim mesmo. Então, quero deixar aqui a senadora Acir, o senador Valdir, mais uma vez, e o Ivo Cassol, os meus cumprimentos e a luta de vocês em Rondônia é o benefício do Estado do Mato Grosso. Muito obrigado.